Olá, alunos do Colégio Estadual André Gaudio, aqui é o professor José, professor de Filosofia, aula de modo especial para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, o professor vai apresentar a estrutura da aula, eu vou apresentar um novo conteúdo para vocês, pois as atividades vocês vão realizá-las no seu caderno de filosofia e depois de terminar essas atividades, você vai postar as atividades no Google Sala de Aula. O professor depois quer avaliar você com essa atividade postada nessa plataforma. Então, nós estamos entrando no terceiro ciclo do REAMP, que é o Regime de Aulas Não Presenciais. Nós damos continuidade à política. No ciclo passado, nós estudamos um pouquinho ali sobre a política na história antiga, da filosofia antiga, na história medieval, na história moderna, e agora nós entramos dentro da política na história contemporânea. E nós vamos estudar aí dois filósofos que é importante dentro da filosofia política contemporânea, que é Hegel e Marx. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a história do Hegel. Então, um esquema para a gente não se perder dentro da história da filosofia. Georg Hegel, ele tem esse pé na escola do idealismo e na dialética, nós vamos entender bem isso, e nós estamos na filosofia política contemporânea. Então, é muito bom vocês aprenderem, gravar esse esquema para que você possa se situar aí dentro da história da filosofia. Idealismo. Então, ele é um defensor da escola do idealismo. Nós vamos entender um pouquinho sobre idealismo. Idealismo constitui corrente filosófica que provocou uma reviravolta na metafísica. Metafísica que vocês aprenderam no ano passado, no segundo ano, aonde é aquilo que está além da física. Então, ao conceber a realidade não como determinante do pensamento, mas o inverso, propõe a independência do sujeito em relação ao objeto conhecido. E aí fala um pouquinho sobre imanentismo. Imanentismo, filosofia antiga e medieval, tinha aquele conhecimento de Deus e poderia até mesmo ter provas da existência de Deus e demonstrar essas provas através da luz natural da razão. Já na filosofia moderna quebra-se isso e na filosofia contemporânea faz essa inversão. Aquilo que a realidade propõe ao pensamento é o inverso, a independência do sujeito. Então, a verdade parte do sujeito. E aplicando isso na política, professor, o que pode acontecer? Imagina se um político pensa que a verdade é aquilo que ele pensa e ele começa a aplicar dentro da sociedade. Que bagunça será? É isso que nós vamos estar analisando aqui dentro do idealismo aplicado ao Hegel. Então, Georg Hegel, ele nasceu em 1770 e faleceu em 1831. É esse caboclo aí, ó, tá do lado aí, o Georg Hegel. Ele tinha aí, né, uns companheiros anterior ao seu pensamento, o Fichte. O Fichte ele pensava no idealismo subjetivo, o Schelling eles pensavam no idealismo objetivo e o Hegel veio trazer essa realidade do idealismo absoluto, levando às últimas consequências esse idealismo absoluto que nós vamos conhecer ao longo dessas aulas nesse terceiro ciclo. Dotado de inteligência excepcional e de cultura enciclopédica, então tinha um conhecimento vasto, foi professor nas universidades de Iena, Heidelberg e Berlim, onde passou a ser o filósofo oficial do Estado prussiano. Então nós vemos aí que ele tinha uma grande influência no seu tempo e considerava-se como o cume definitivo do pensamento. Então nós temos que entender aí que o Hegel, ele se achava o rei, ele se achava a última Coca-Cola no deserto. Então nós vemos que ele se considerava aí como que definitivo, cume, chegou-se aqui ao maior conhecimento. Esse é Georg Hegel. Principais obras que ele escreveu, a diferença entre o sistema filosófico do Fichte e do Schelling, em 1806, a Fenomenologia do Espírito, terminada quando Napoleão entra em Iena vitorioso,
e a Enciclopédia das Ciências Filosóficas de 1817. Então, o professor apresentou aqui para vocês, de forma bem resumida, quem é o Hegel, e nas próximas aulas nós vamos dar continuidade a isso. Apresento agora aqui para vocês as atividades, qual foi a reviravolta que o idealismo causou na metafísica, para nós entendermos um pouquinho sobre o idealismo, qual é a escola do idealismo que Hegel representa, está aí também nos nossos slides, nessa videoaula. Complete, Hegel considerava-se como o cume do pensar. E aí você vai fazer essa atividade, postar essa atividade também na plataforma no Google Sala de Aula. O professor José quer deixar para vocês um forte abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula.